mais ainda, tem muitos pais que querem educar os filhos em casa. Tendo em vista, camarote, com todo respeito, eu já fui em escolas públicas do Rio de Janeiro. Em algumas, é um caos que existe sala de aula. É um caos. Eu queria primeiro dizer que sim, a escola quer e deve influenciar as cabeças das crianças e dos jovens. E a educação se trata disso, se trata de influenciar cabeças. As pessoas não sabem, por exemplo, que o aborto é a 4ª causa de mortalidade materna. Não sabem ou não se dão conta. Só para explicar, os abortos que acabam sendo feitos de forma clandestina, né? Exatamente. Não se dão conta que é uma hipocrisia essa ilegalidade. Deputada professora Rosaneide, eu queria ouvir em relação a um ponto, fazendo uma analogia com o que acontece, por exemplo, com separações. Quando o casal se separa, a criança, quando ela tem a partir de uma determinada idade, ela tem direito de se manifestar para o juiz normalmente a ouve, perguntando com quem ela gostaria de ficar prioritariamente, na maior parte do tempo, quando não existe guarda compartilhada, né? Em relação à educação familiar, a senhora acha que deveria haver a oportunidade de a criança, a partir de uma determinada idade, se manifestar se ela gostaria ou não de ir para a escola? Porque essa criança, ela vai para o parquinho brincar, ela vai eventualmente para uma escola de inglês, se ela estuda numa escola de inglês, né? E ela tem os colegas que frequentam uma escola, né? Será que seria interessante garantir essa possibilidade, essa alternativa? Eu acho que, Maristela, você ajuda bastante, porque nessa discussão da regulamentação, pode ser uma das questões. A criança conhecer primeiro o espaço da escola, ela não pode se manifestar sem ter passado pela escola, né? A possibilidade dela estar em casa com os pais e estar na escola. Como assim? Obrigando ninguém a fazer homeschooling. Tem pais e mães e famílias que estão obrigando seus filhos a fazer homeschooling. E as suas crianças não têm o direito de ter a oportunidade de escolher outro caminho. Seja porque os pais impõem, seja porque os pais convencem de tal forma, com o poder de influência que têm sobre os seus filhos e filhas. Trata-se de discurso de liberdade. Liberdade para quem? Liberdade para os pais imporem aos seus filhos a sua visão de mundo e não permitirem que outras influências sejam exercidas sobre eles para que eles escolham o seu caminho. Acontecer, e assim, sem dizer aqui que os pais não têm, acho que o deputado disse bem, os pais, na maioria das vezes, têm pelos filhos todo o apreço, eles são a razão da vida dos pais, e por isso, mas como eles não são detentores da vida dos filhos, e a vida futura dos filhos, né? Ele não vai ser guardião a vida inteira, pela lógica da vida, eles sairão da vida dos filhos primeiro e os filhos ficarão sozinhos. Então, nós precisamos aprofundar muito esse diálogo para saber o que é que nós podemos, enquanto Estado brasileiro, né, regular para que as crianças tenham vida digna. Famílias, são os pais e as mães que vão decidir sobre o futuro de crianças que vão se tornar adultos e que vão viver em sociedade e que não vão ter capacidade de socialização, porque vivenciaram uma experiência educacional de pensamento único, de absoluto isolamento. Absoluto isolamento. Na visão deste psicanalista, a educação domiciliar pode prejudicar o convívio social da criança e do adolescente. O que a gente percebe é que a educação delegada à casa, ela tem limites muito fácil de você perceber, porque quando nós temos aí a educação que é no seio da família, você tem aí uma mini bolha na sociedade em que não tem relação social e, portanto, trocas socioafetivas, noções de cidadania, contato com a diversidade, pluralidade. Então, são conceitos que são fundamentais e necessários para a constituição do sujeito. E nós estamos defendendo, sim, um conjunto de ideias que significa a ideia de que a educação é um instrumento de socialização
e de possibilidade para as crianças e adolescentes conhecerem as diferentes visões de mundo que existem e não apenas a da sua família. Então, essa sim é a nossa ideologia. O aborto envolve convicções religiosas que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de perceber que uma política pública não pode estar subordinada a uma convicção religiosa. Quem tem uma convicção religiosa de que a vida começa na concepção não fará o aborto. Mas quem não tem esta convicção tem o direito de fazer, se assim o desejar. Dizer que sim, a escola quer e deve influenciar as cabeças das crianças e dos jovens. E a educação se trata disso, se trata de influenciar a cabeça. E é isso que os pais farão dentro de casa, e já fazem dentro de casa. E tem todo o direito de fazer. Mas a criança, e aqui eu quero dialogar com esse discurso de liberdade, liberdade para quem? Liberdade para os pais imporem aos seus filhos a sua visão de mundo e não permitirem que outras influências sejam exercidas sobre eles. As pessoas têm dificuldade de perceber que uma política pública não pode estar subordinada a uma convicção religiosa. As pessoas têm dificuldade de perceber que uma política pública não pode estar subordinada a uma convicção religiosa. Escola é formação em massa, ou seja, formação de pessoas em larga escala. Por que a escola foi criada? A escola não existe por existir. Ela não educa por educar. Existe um livro com o título mais inteligente que eu já conheci. Quem controla a escola governa o mundo. Como dizia o próprio comunista Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Precisamos mesmo levar um choque de realidade. Não é teoria da conspiração o motivo que tem levado milhares de famílias brasileiras a aderirem ao homeschooling. Não são motivos fúteis e irrelevantes que levam pais e mães a se arriscarem indo contra essa elite intelectual socialista. Saiba que o seu ódio contra o modelo cristão de família e educação é tão grande que eles usam sua influência nos meios de formação da opinião popular para incitar as pessoas contra os pais homeschoolers e, em especial, contra a família cristã. Nos lembremos que o socialismo tem como objetivo a destruição do cristianismo e que, para isso, fará tudo para atropelar qualquer iniciativa cristã pela família. Eles são os principais disseminadores de mentiras e falácias sobre a educação domiciliar, pois esse é o modelo mais forte, que tem o potencial de perpetuar e fortalecer nossa fé de uma forma que lhes deixem de mãos atadas. E no meio dessa guerra contra Deus, contra o cristianismo e contra a família cristã, existem pessoas, inclusive uma delas pode ser você, que está completamente perdida. Apesar de terem ouvido um pouco sobre a situação da educação brasileira e suas mazelas e terem conhecido parte do homeschooling, continuam perdidas e confusas pelo excesso de informação e desinformação. No meio de toda essa bagunça, a mente de muitos está um caos. Eles não sabem o que fazer nem por onde começar. Muitos dizem muito sobre muita coisa. A confusão gera insegurança, eu sei. Eu já estive desse lado também. Entre os dois lados de um grande conflito, sem saber no que acreditar ou como chegar ao conhecimento da verdade. Mas saiba que essa confusão foi conscientemente causada para te travar. A elite intelectual socialista brasileira sabe exatamente como te parar. Foi assim que eles chegaram ao poder, se infiltrando e manipulando a população. São eles que ganham enquanto estamos perdidas e de mãos atadas. Inúmeras mães chegam no meu perfil pedindo ajuda, fazendo inúmeras perguntas extremamente confusas e desesperadas. Elas querem fazer algo, elas querem proteger a si mesmas e as suas famílias, mas não sabem o que fazer nem por onde começar. Foi pensando em ajudar essas mamães que querem sair desse cenário passivo, confuso, medroso, perdido, que eu criei o curso Mamãe Iniciando o Homeschooling. Mamãe, porque nós somos as genitoras,
cuidadoras e instrutoras naturais das crianças e temos a primazia natural sobre elas. E esse é um dos principais motivos do ódio de nossos inimigos contra o homeschooling. Somos nós, mulheres comuns, que geramos filhos e temos o poder original, primário, natural e autoritativo delegado por Deus sobre as crianças. Essas pessoas estão zangadas simplesmente porque querem o controle sobre os filhos que elas não geraram, não pariram, não amamentaram, cuidaram e nem fazem parte de suas vidas. É por isso que eles tentam nos rebaixar e intimidar. Não há nada que supere os laços naturais entre pais e filhos, e nesse caso, eles estão profundamente em desvantagem. Iniciando, porque apesar do assunto do homeschooling estar tanto em destaque após a pandemia como nunca esteve, ainda existem pessoas que continuam perdidas e que precisam começar pelo começo. Precisamos começar pelas bases e fundamentos. É pelo alicerce que se edifica uma casa. Então, o meu conteúdo é introdutório. Você irá começar do zero. Homeschooling, porque esse é o novo alvo dos nossos inimigos. E eles não estariam atacando algo com tanta violência se não fosse uma ameaça. A educação domiciliar é uma ameaça ao reinado da elite intelectual socialista. O homeschooling pode ser nossa única chance de livrar o nosso futuro desses usurpadores e tiranos revolucionários. Hoje foi o pré-lançamento do curso Mamãe Iniciando o Homeschooling e você já pode contar com 2 módulos que estão disponíveis essa semana. Toda semana 2 novas aulas serão acrescentadas. Mas corra, que somente essa semana você adquire esse curso pela metade do preço. Para saber mais, acesse o link na descrição desse vídeo ou na bio da minha página do Instagram, Feminilidade Cristã Brasil, e garanta já a sua vaga.